Olá, está no ar o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre o conflito entre os poderes no país. Ativismo judicial, uma expressão que ganha destaque e deve ter outros contornos no período eleitoral. O conflito entre os poderes vem se ampliando, principalmente depois de decisões tomadas pelo STF. No entanto, como é possível pacificar ou amenizar os conflitos envolvendo as autoridades? Já o direito penal pode ser aprimorado no país? Assuntos que serão discutidos a partir de agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o Procurador de Justiça, professor de Direito, César Dario Mariano, participando dessa sessão do nosso Diálogo Jovem Pan. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. É muito bom receber o senhor, não só na rádio, mas também na TV. Procurador, obrigado. Tudo ótimo, Tiago. Tá, saúdo você, também os telespectadores, os ouvintes da rádio. Prazer estar aqui também. Muito obrigado. Procurador, a discussão interminável no Brasil nos últimos tempos, esse conflito entre os poderes, executivo, o judiciário, o legislativo também. E eu começo perguntando uma palavra que vem entrando em discussão, que é o ativismo judicial. Muitas críticas são feitas principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que os ministros estariam tomando decisões que extrapolam a Constituição. O senhor, como estudioso do tema e também fala muito, publica muitos artigos falando sobre essa discussão ativismo judicial. Afinal, o que é isso e se efetivamente isso acontece no Brasil? Esse é um problema e não é de agora. Em 1748, Montesquieu escreveu um livro chamado Espírito das Leis. E por esse livro ele já via essa problemática de um poder acabar se imiscuindo em outro. Não pode existir um superpoder da República. Tanto isso é verdade que a nossa Constituição Federal, no artigo 2º, e as constituições de todos os países democráticos, tem um princípio, é um princípio extremamente importante, que inclusive não pode nem ser suprimido por emenda constitucional, que é o princípio da separação dos poderes. E aqui no Brasil, como em todos esses países, cada poder tem a sua função. O judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo administra o país. Todas as vezes que nós temos uma superposição de um poder em outro, nós temos crises institucionais. Por isso, a Constituição Federal, a doutrina praticamente pacífica, não só do Brasil, de todo o mundo, diz o seguinte: olha, não pode um poder de maneira nenhuma interferir o outro. Os casos em que um poder pode imiscuir-se em outro, vem previstos na Constituição Federal. Aí nós temos ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando o legislativo tem de legislar e não legisla. Nós temos estado de sítio, em qual alguns direitos e garantias constitucionais, inclusive funcionamento das casas legislativas, são alterados. Impeachment, em que o legislativo acaba destituindo, mais das vezes, um governante, um presidente da República, mandados de injunção. Ou seja, nós temos quando cada poder pode interferir o outro. É o chamado controle de freios e contrapesos existentes. Quando um poder acaba se imiscuindo em outra de forma anormal, de forma exagerada, nós temos o chamado ativismo judicial. No caso do judiciário interferir no legislativo ou interferir no executivo, que tem acontecido muito constantemente, nós temos aí essa série de problemas. Por quê? Porque não pode ocorrer essa interferência indevida. O judiciário hoje é um superpoder da República, porque ele tudo pode e o controle praticamente inexiste. Porque o controle que é feito, de acordo com a Constituição Federal, pelo Senado Federal,
sabemos que não está sendo colocado em prática porque todos os pedidos de impeachment, devidos ou indevidos, não vem o caso, eles acabam parando de forma indevida, inclusive na presidência do Senado. Então, o ativismo judicial não é nada mais do que isso, do que o judiciário legislar, quando não pode fazê-lo, e executar, né, as políticas públicas existentes no Brasil, que também não pode fazê-lo. Então, os exemplos são muitos e eu não teria nem tempo aqui para falar sobre todos eles. Agora, professor César, qual que é o interesse, então, do Judiciário adotar alguns procedimentos que até extrapolam a Constituição? E a gente tem, claro, alguns exemplos também, que a gente pode até citar para a nossa audiência, mas qual que é o interesse? E eu pergunto, se existe interferência do Judiciário em outros poderes, existe também interferência, por exemplo, do Congresso no Executivo, do Congresso até no Judiciário, e é interessante que muitas vezes integrantes do Legislativo apelam para o Judiciário, como recentemente nessa disputa e discussão sobre CPI do MEC também. O que eu tenho visto é que nesse governo, no governo Bolsonaro, essa interferência é muito maior do que nos outros governos. Eu não sei dizer especificamente o porquê disso. Ocorre que o ministro Barroso, ele tem um entendimento sobre o chamado neoconstitucionalismo. Para ele, o judiciário seria um idealizador de políticas públicas, seria responsável por fazer valer, mesmo que não existisse legislação expressa, os princípios constitucionais. O neoconstitucionalismo entende isso, que pode até interpretar uma determinada norma, fazer valer essa norma até contrariamente à legislação, porque a Constituição Federal ela está acima de qualquer legislação infraconstitucional. Só que, como eu já disse, estão acabando por fazer de uma maneira totalmente prevista na Constituição, porque a própria Constituição diz quando há essa interferência nos poderes. No que diz respeito ao Legislativo, eu não tenho visto nenhuma interferência, porque o Legislativo chegou um projeto de lei. Ele vai aprovar ou não. Há um processo legislativo, nós podemos até concordar ou discordar de determinadas leis que são aprovadas, mas elas são aprovadas de acordo com o processo legislativo regular. Então, eu não vejo essa questão de intromissão no Poder Executivo, já que é função, sim, do Legislativo aprovar ou não leis. O Executivo pode ter uma determinada visão e o Legislativo falar, não, eu não entendo dessa forma. Se é feito de acordo com o processo legislativo regular, estamos dentro da Constituição. As pessoas foram votadas e estão lá. Se elas são contrárias ou são favoráveis ao governo, isso é questão a ser decidida nas eleições. O que não pode acontecer, e tem acontecido muito, é o judiciário legislar, está fazendo isso muitas e muitas vezes, e administrar o país também está fazendo também muitas e muitas vezes. Os exemplos são muitos, então não há nem necessidade aqui de falar sobre eles. Se quiser que eu fale sobre algum especificamente, eu estou à disposição. Claro. Agora, professor, a gente pode, claro, citar esses exemplos, mas eu acho importante dizer o seguinte para a nossa audiência, né? Nesse período de polarização política, tudo é politizado, isso é interessante, né? E a gente está aqui tentando fazer uma análise técnica do que realmente está acontecendo. E eu pergunto para o senhor, a gente tem uma discussão muito grande sobre Supremo, sobre as pessoas que pedem impeachments de ministro do Supremo, que questionam decisões da Corte, e é interessante, muito se brinca, né, que as pessoas hoje não sabem a escalação da seleção brasileira, mas sabem os nomes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por um lado, isso é positivo porque as pessoas acompanham a política, acompanham o judiciário também. Mas eu pergunto, até que ponto há uma mistura dessa questão técnica do direito, mas também da política? Não deveria haver. Eu já escrevi sobre isso em diversas oportunidades. É que direito é ideologia. Martin Heidegger, no seu livro Ser o Tempo, ele já falava sobre isso, que todos nós, de acordo com a nossa vivência, a nossa educação, o nosso desenvolvimento, seja na infância, na adolescência ou na juventude,
nós vamos ter uma determinada ideologia. Então, a pessoa que vamos colocar um filho do militar, normalmente vai ter uma ideologia mais voltada à direita. O filho do sindicalista vai ter uma ideologia mais voltada à esquerda. E Heidegger dizia que isso daí é o Dasein da pessoa, né? É o eu dela, o que ela vai ser durante toda a sua vida. Isso é trazido para o direito. Então, quando tem uma corte predominantemente de esquerda, que é hoje, nós vamos ter decisões muito mais voltadas à ideologia de esquerda. E não deveria ser dessa forma, porque a ideologia não deveria marcar a interpretação do intérprete, mas acaba fazendo. E por isso a política também acaba ingressando nas decisões judiciais. Se os ministros têm uma visão contrária da presidência da República, do governo federal, eles podem, muitas vezes, decidir contrariamente ao presidente. E é interessante porque nós pegamos diversas decisões, o fato é o mesmo, a lei é a mesma, e temos decisões diametralmente opostas. E por que disso? Por causa da ideologia. E outra coisa que é um problema, e Gadamer, que era um discípulo de Heidegger, diz, é que nós não podemos, quando vamos analisar um fato, e no caso trazemos para o direito, temos uma pré-concepção. Nós não podemos partir da conclusão, já temos uma conclusão pré-concebida, para, através dessa conclusão, nós buscarmos fatos e normas a justificá-la. Então, se nós já temos essa conclusão, não gosto do governo, sou contrário às políticas do governo. Toda vez que for interpretar uma ação, um fato e uma norma, vai se sair da conclusão para se buscar argumentos para dizer que determinada lei é inconstitucional, que determinado decreto é inconstitucional, que determinado ato do governo é inconstitucional. E aí nós temos a mistura da política com o jurídico, com a parte jurídica, que não pode ocorrer. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido em toda a sua vida também de maneira política, haja vista que ele tem também, que ele não pode dar uma decisão que vá, por exemplo, acabar com as finanças do país. Ele não vai fazer isso daí nunca. Então, no mais das vezes, ele não faz isso. Mas, quando ele pode, e eu tenho percebido isso, nós estamos partindo de uma conclusão para analisar os fatos e provas para dar validade a essa conclusão. O que não é nada bom, porque muitos desses ministros têm se valido da ideologia. E por que eu falo isso? Pelas entrevistas que eles dão, que nem deveriam dar. Essa é a grande realidade. Estamos conversando com o professor César Dario Mariano, procurador de Justiça, a gente falando um pouco sobre as questões judiciais aqui no país. E se o senhor quiser agora sim dar um exemplo, existe um exemplo concreto que pode ilustrar o que o senhor está falando, ou são vários os exemplos que a gente pode mostrar essa interferência do judiciário, no caso, como a gente vem citando, no próprio executivo, procurador? Nós temos, por exemplo, a questão da pandemia. A Constituição Federal, ela é muito clara. A União Federal, ela edita normas gerais e os estados, no que diz respeito à saúde, normas complementares ou suplementares que devem ser de acordo com as normas gerais. Sempre foi assim no nosso direito. A Constituição Federal é muito clara, né? Mesmo nós estamos diante de um Estado federado, em que os estados têm a autonomia, a soberania da União. E a Constituição Federal, sabendo disso, falou, olha, nessa situação, a União vai editar as normas gerais e os estados vão editar as normas complementares e os municípios suplementares, os estados de acordo com as suas regionalidades e os municípios de acordo com a sua localidade. Mas não foi isso que ocorreu. Simplesmente afastou-se a União da aplicação dessas normas gerais, da elaboração das normas gerais. Nós tivemos, inclusive, a lei da pandemia, só que essa regulação deveria ter sido feita por decreto federal, porque decreto estadual não pode regular
norma federal. Isso é do direito, sempre foi assim, mas acabou mudando. Por meio de decretos estaduais foram reguladas normas federais, no caso, uma norma federal. Essa norma federal está de acordo com a Constituição Federal, que é a lei da pandemia, que traz as normas gerais, e os estados deveriam atuar de acordo com essas normas gerais, e não fizeram. Fizeram com decreto, isso de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que cada estado deveria fazer algo. Cada estado poderia agir de acordo com o que o bem entendesse. E o resultado está aí. Cada um falando uma coisa, não falaram a mesma língua, e nós tivemos uma série de problemas entre o governo federal, que ficou responsável, no final das contas, por liberar verbas, até poderia tentar, por meio da política, coordenar os governadores para ter uma ação mais eficaz contra a pandemia. Mas entrou a política. Isso acabou ficando impossível porque acabaram usando, inclusive, a pandemia de forma política, como nós estamos vendo agora e nós veremos na propaganda eleitoral. Outra invasão que eu vejo agora foi na esfera do legislativo. A criação de um tipo penal, crime de homofobia, mediante decisão judicial. Qualquer tipo penal, isso é o princípio da legalidade. Isso daí está na Constituição, no artigo 5º, artigo 1º do nosso Código Penal, está, inclusive, no nosso Código Penal de 1832, está, inclusive, quando nós pensamos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que só se cria norma penal incriminadora por meio de lei. E o Supremo Tribunal Federal acabou criando esse crime de homofobia, que não existe na nossa legislação, por meio de decisão judicial, numa interpretação que nós chamamos de analogia, que nunca pode ser interpretada contra o réu, só a favor do réu. Então, são dois casos que nós temos típicos que ocorreram na esfera do Executivo e na esfera do Legislativo. E nós temos diversos outros. Esses daí são apenas dois exemplos. Claro. Agora, o professor, de que maneira também há um incentivo a ações contra o Supremo? A gente viu no 7 de setembro do ano passado uma discussão muito grande, até o ex-presidente Michel Temer foi chamado para intervir, para tentar apagar um pouco o mal-estar entre os poderes. Até que ponto isso é ruim também para o Brasil? Isso é totalmente ruim para o Brasil. Não se pode insuflar à população de maneira nenhuma contra o Supremo Tribunal Federal, contra qualquer corte, contra um juiz especial, contra o Legislativo, contra o Executivo. Inclusive, nós temos normas penais que punem essas atitudes, Temos incitação ao crime, temos a recém-criada lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático. Até então, nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional. Só que nós temos que deixar bem evidente, nem tudo é crime. Nem tudo é crime. Nós temos normas que tutelam, por exemplo, crime contra a honra, injúria, difamação, calúnia, crime de ameaça, incitação ao crime. Mas quando nós vamos empregar determinados diplomas, como a Lei de Segurança Nacional, não é qualquer conduta que vai ensejar um crime contra a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. Hoje nós temos a substituí-la a lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Em qualquer desses diplomas legais, a conduta do agente ela deve ter o potencial de desestabilizar o nosso sistema, nossa ordem democrática, a República. Então, não é qualquer conduta que vai levar a pessoa a ser acusada ou condenada por esse delito. Mas, de qualquer maneira, esse tipo de atitude de jogar a população contra os poderes constituídos está totalmente errado. Eu sou totalmente contra, não é possível que alguma pessoa que trabalhe na área jurídica vá ser favorável a esse tipo de comportamento. Só que nós também não podemos extrapolar nas punições. Nós já temos determinadas medidas que devem ser adotadas. A questão do 7 de setembro foi um grande exemplo. Esse tipo de situação não poderia acontecer. Uma crítica aberta dessa aos poderes da República poderiam insuflar a população até uma situação muito mais grave, E ninguém quer esse tipo de acontecimento no Brasil. Claro. Procurador César Dario Mariano,
Agora nós teremos mudanças no Supremo Tribunal Federal, sairá o ministro Luiz Fux, entrará a ministra Rosa Weber. É possível ter alguma mudança de posicionamento do Supremo ou ela já estando na corte, enfim, não haverá uma mudança? O senhor espera uma alteração significativa no comportamento do Supremo em tudo isso que a gente vem falando nessa questão do ativismo judicial, como a gente chama? Eu não vejo... não antevejo uma mudança significativa. O ministro Luiz Fux, um excelente ministro, ministra Rosa Weber, também uma excelente ministra, eles têm algumas divergências de interpretação na Suprema Corte. A ministra Rosa Weber é um pouquinho mais liberal no que diz respeito ao direito penal, que normalmente é o que tem interessado a todos no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux ele é um pouquinho mais linha dura no que tange ao direito penal. Mas pela decisão dos dois, que são ministros ponderados, eu não vejo nenhum tipo de mudança significativa. O presidente do Supremo Tribunal Federal ele tem as suas funções reguladas pelo regimento interno da Casa. E elas são muito específicas. Normalmente, inclusive, eles nem julgam. Quando há julgamento das turmas, eles nem julgam. O presidente, ele no caso, ele só vai julgar quando houver o tribunal pleno. Quando o tribunal pleno, os 11 ministros se reunirem. E, normalmente, ele dá o voto de Minerva, é o último a votar. Mas eu não vejo nenhuma mudança, não acredito que vai haver nenhuma mudança significativa no conduzir da Casa com essa alteração da presidência. Procurador, recentemente o senhor escreveu um texto que fala sobre o processo penal, o Código Penal, se eu não estou enganado, como uma forma de pacificação. O que o senhor quer dizer em relação a isso? Porque é consenso, entre os brasileiros que a justiça é muito demorada, os criminosos não vão presos, tem as tradicionais saidinhas, de datas específicas, o próprio indulto que muitas vezes é concedido no fim do ano. O que o senhor quer dizer com uma forma de se pacificar? Como que a justiça pode pacificar algumas coisas aqui no país? O que ocorre é o seguinte, nos tempos mais remotos, fazia-se justiça pelas próprias mãos. Nós tínhamos a chamada vingança privada, alguém tinha um bem jurídico, a vida, por exemplo, ofendida, ia lá e matava o outro, da outra tribo, do outro povoado. Depois tivemos a vingança pública, que era o próprio Estado que acabava se vingando do autor do crime, e aí vai. Tivemos um desenvolvimento do direito penal lento, mas importante, até chegarmos nos dias atuais. Quando a justiça não funciona em determinados crimes, o cidadão, muitas vezes, vai tentar fazer justiça pelas próprias mãos. Aí nós temos os casos dos justiceiros, dos pés de patos, nós temos o início das milícias, e olha no que deu essas milícias no Rio de Janeiro. E o direito penal, nós chamamos que ele é a última raça, ele só vai funcionar quando os demais ramos do direito não forem necessários, não forem suficientes para que um bem jurídico, o bem jurídico que eu falo é a vida, a propriedade, é um bem protegido pela Constituição Federal, pela legislação, de tão importante que ele é. Então, o direito penal, ele vai, como ele é a última razão de ser, ele vai o último a ser empregado, ele vai fazer com que não exista essa vingança privada. Ele vai pacificar a sociedade. Como que ele vai pacificar a sociedade? Ele vai retirar de circulação aquelas pessoas mais perigosas, aquelas pessoas que atentam contra a nossa segurança pública. Então, são os homicidas, os assaltantes, são os traficantes, são os estupradores, são os criminosos que praticam as condutas mais severas, porque as condutas menos severas não há aplicação desse tipo de pena, aplicação de multa, pena restritiva de direito. E se nós não tivermos esse direito penal eficiente, realmente fazendo a justiça de tal forma que o cidadão se sinta seguro, nós poderemos voltar a ter a vingança privada, as pessoas fazendo justiça pelas próprias mãos. Então, se a justiça não funciona como deveria, se a pena é muito branda, se
se o judiciário acaba flexibilizando de tal maneira a aplicação do direito penal que a punição se mostra insuficiente, aquelas pessoas propensas a praticar delitos vão fazê-lo, porque vão dizer, olha, a probabilidade de eu ser preso, de eu ser pego, inclusive, é de 2%, que é mais ou menos o percentual de crimes que são apurados aqui no Brasil. No homicídio sobe um pouco, mas é um percentual muito pequeno. Se a pessoa se sente livre para agir, ela vai praticar delitos. Então, é isso que eu quero dizer com pacificação social. Eu vou dar um exemplo ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje, ele se tornou um crime banal. Ele é punido muitas vezes com pena inferior ao ladrão de galinha, daquela pessoa que arromba a porta de um galinheiro e rouba lá 3, 4, subtrai, no caso furta, 2, 3, 4 galinhas. Ele vai ter uma pena, principalmente se for à noite, se houve rompimento de obstáculo, muito maior do que o traficante de drogas, que hoje é apenado com 1 ano e 8 meses de reclusão, regime aberto com substituição por pena restritiva de direito. O que acontece hoje? Uma explosão do tráfico de drogas no Brasil, uma explosão do crime. Outra coisa que está ocorrendo bastante, não se punir mais as pessoas que furtam bens em supermercado. Lá uma picanha, né, arroz, feijão, às vezes lá custa 200, 300, 400 reais. Isso vai levar ao quê? A falência dos pequenos comerciantes, porque as pessoas vão começar a furtar, e eles não vão ter condições de superar essas perdas, e uma grande perda para os supermercados. Então, o direito penal ele existe justamente para isso, para trazer essa segurança, porque daqui a pouco esses comerciantes, o que ocorria anteriormente, vão contratar quem? Vão contratar matadores, vão contratar os pés de pato, que existiam antigamente, pessoas que eram contratadas pelos comerciantes para matarem os usuários de drogas, traficantes de drogas e ladrões. E ninguém quer que isso volte a ocorrer no Brasil, que já aconteceu bastante na década de 90, inclusive quando eu ingressava no Ministério Público. Claro. Procurador, para a gente fechar nossa entrevista, nosso tempo infelizmente é curto, a gente tem pouco tempo para falar sobre muitos assuntos aqui. Eu queria perguntar rapidamente para o senhor, em um minutinho, sobre o crime organizado. O senhor acha que em algumas partes do Brasil o poder público já perdeu o controle totalmente para o crime organizado? O senhor chegou a citar o Rio de Janeiro, é um exemplo ou não? Ou ainda há um controle razoável em relação a isso? O que ocorreu no Rio de Janeiro foi um outro caso de ativismo judicial. Foi determinado inicialmente pelo ministro Fachin que só poderiam haver ações excepcionais nas comunidades enquanto durar a pandemia. Então, haveria necessidade de se dizer ao Ministério Público, né, se explicar qual seria a operação. Não se poderia mais utilizar helicópteros e essas operações elas seriam excepcionalíssimas. Inclusive, se não se observasse isso daí, as pessoas poderiam ser punidas civil, administrativa e criminalmente. O que ocorreu com isso? Nós tivemos um incremento enorme do crime organizado no Rio de Janeiro. Até tocas foram cavadas, foram colocadas metralhadoras de alto calibre, .30, dizem até de .50, MAG 762, de tal forma que hoje no Rio de Janeiro, nas comunidades, nós temos um estado paralelo que aplica as suas regras dentro do estado oficial. Por quê? Porque o estado oficial hoje está ausente. A partir do momento que se proibiu operações regulares nas comunidades cariocas, mandados de prisão não eram cumpridos, busca e apreensão não eram cumpridas, não havia mais patrulhamento preventivo. Hoje, para se ingressar numa dessas comunidades cariocas, só com aparato de guerra. E o que ocorre quando se utiliza um aparato de guerra contra traficantes fortemente armados? O confronto. Esse confronto vai levar a mortes daquelas pessoas que têm menos treinamento. E a polícia tem um treinamento muito superior ao dos marginais. E acabamos tendo também efeitos colaterais, né? A chamada bala perdida, que vai acabar, infelizmente, atingindo
alguém. Então, nessa situação das comunidades cariocas, que isso aí começou na época do governo Brizola, que dizia: minha polícia não sobe aos morros. A situação foi piorando de uma maneira tal que hoje eu não vejo mais solução. O crime organizado está incrustado de tal maneira lá, sim, que hoje simplesmente tira-se uns, entram-se outros, porque há fila, inclusive, de pessoas que querem, pessoas marginalizadas, que não conseguem um emprego, que sempre viveram ali verificando o tráfico de drogas, vendo que aqueles traficantes conseguem uma boa vida, alguns são punidos de uma maneira pífia, como eu acabei de falar, que essas pessoas são rapidamente substituídas por outros soldadinhos. Se mata o chefe de droga, ou prende o chefe de droga, automaticamente um outro vai e substitui. Então, a situação hoje no Rio de Janeiro está totalmente sem controle. Eu não vejo, pelo menos de uma maneira efetiva, como fazer para acabar com a criminalidade organizada no Rio. E, por enquanto, eu vejo lá. São Paulo, nós estamos muito longe disso ocorrer, porque a ação da polícia aqui, até porque não houve intervenção do Supremo, dizendo que não se poderia ingressar nas comunidades, aqui a polícia ainda controla essas comunidades e o crime organizado ainda está sob controle. O meu medo, e isso daí está aumentando muito, é o primeiro comando da capital. Isso aí merece uma atenção muito especial, porque ele está crescendo de tal forma, com ramificações internacionais. Se o crime organizado, o PCC, já temos notícia disso, começar a se unir com outras organizações criminosas, inclusive organizações criminosas terroristas pelo Brasil afora, nós poderíamos ter um problema muito maior do que já existe. Procurador, olha, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela atenção, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa. Um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, fico à disposição. Muito obrigado. Bom, conversamos com o Procurador de Justiça, César Dario Mariano, falando sobre direito, sobre ativismo judicial e outras questões envolvendo essa área aqui no país. A você, ouvinte, a você, espectador que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima.